igreja? Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Dou uma boa noite a todos. Todos tenham uma boa noite de quarta-feira. Que Deus possa, nessa noite de quarta-feira, falar poderosamente aos vossos corações. Que vocês possam se alegrar em Deus com essa palavra que vai ser ministrada. Que vocês possam ter alguma resposta para as questões que vocês estão aí colocando diante de Deus, as questões em orações, né? O propósito de oração que você tem colocado diante de Deus, que você possa obter alguma resposta nessa noite. Nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas Deus continua conosco, amém? Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, dá o seu like também. Você que já é inscrito, curta aí a nossa página. Você que quer conhecer um pouquinho mais da Igreja Batista Amor e Fé, você pode dar uma pesquisada lá no Facebook. Temos uma página no Facebook com muita coisa bacana também. Você também que quer, que sentir no seu coração de dar uma oferta ou de depositar o seu dízimo, fique à vontade. Tem aí o QR Code, tem todas as informações aí na página da igreja, com conta bancária, CNPJ, e que Deus possa te abençoar poderosamente, amém? Eu quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, amém? Capítulo 27, deixa aí aberto aí no capítulo 27, versículo 23, capítulo 27, versículo 23, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite abençoada, noite iluminada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, noite na qual estamos cheios da presença, do poder do Espírito Santo, amém? Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. A ti pertence o louvor, a ti pertence a honra, a ti pertence a glória. E nessa noite, Senhor, eu glorifico a ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Então, Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, as vidas que, Senhor, estão nos assistindo, as vidas que, Senhor, vem, Senhor, nos acompanhando, e eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, visita essas pessoas nessa noite com a Tua mão de poder. Visita, Senhor, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram em casa, Senhor Deus da glória, em quarentena, aqueles que se encontram, Senhor Deus da glória, descansando também em repouso. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Dê, Senhor Deus da glória, um renovo, uma nova unção na saúde. Senhor, restaura a saúde, restaura, Senhor, a vida, restaura em nome de Jesus. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, nos afetar, criar em nós, Senhor Deus da glória, aleluia, uma sede pela Tua presença, uma sede pela Tua própria palavra, uma sede de Ti, em um nome de Jesus. Aleluia, amém, irmãos? Então, capítulo 27, versículo 23 vai dizer assim: portanto, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navego contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Aleluia, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus, que é poderoso, que é vivo. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de Paulo, mas eu quero somente me deter no versículo 25, que eu li aqui, o 23 até o 23 e o 24, para a gente entender um pouquinho a coisa. Isso é quando Paulo está navegando para ir para comparecer diante de César. Ele está sendo transportado
ali em um navio, estão indo navegando, e Paulo ele avisa, né, que a navegação seria turbulenta, a navegação seria bem afetada, e ele dá um conselho ao capitão. Ele aconselha o capitão até para que eles não fossem navegar, que eles sossegassem, eles esperassem passar aquele tempo. Mas o capitão não deu muito ouvido, até porque não confiava em Deus, e entrou por mar adentro. E nós sabemos e vemos que no que deu isso. O navio naufragou, o navio foi a pique, mas nenhuma vida se perdeu, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Paulo, e através da vida de Paulo era necessário que Paulo comparecesse a Roma e testemunhasse ali em Roma a respeito do Deus Todo-Poderoso. Era necessário ele comparecer ali, era necessário ele ir até César para dizer que existe um Deus vivo, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não estava morto, mas estava vivo, e que está, na verdade, diante de nós, entre nós, até os dias de hoje. Então, Paulo ele diz que naquela mesma noite, né, quando a coisa começa ali ficar feia, quando o mar começa a ficar revolto e os homens começam ali a se desesperar, Paulo ele entra ele entra no meio do jogo, ele entra ali em cena e ele diz: olha, gente, vamos se acalmar, fiquem tranquilos, pois nessa noite um anjo do Senhor, do Deus a quem eu sou, a quem eu sirvo, a quem eu sou prisioneiro, a quem eu presto o meu devocional, o anjo desse Senhor apareceu a mim e me disse que era necessário que eu comparecesse a César, diante de César. E esse mesmo Deus também prometeu que nenhuma das vidas que navegam comigo se perderiam. Então vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ter força de vontade para chegar em tal lugar, em tal acesso, para que a gente descanse, pegue outra embarcação, ainda que essa venha a pique, né? E Paulo ele toma isso para você e ele diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que acontecerá do mesmo modo que me foi dito. Ou seja, ele expressa ali, né, a sua fé, ele expressa ali a sua confiança em Deus, e ele diz para aqueles homens que ele tinha confiança, que do jeito que o anjo, da mesma maneira que o anjo lhe falou, daquela maneira que iria acontecer. O barco poderia até a pique, o barco poderia até naufrágio, mas nenhuma vida se perderia, mas que nenhuma vida iria perecer. E ele cria que ele iria comparecer diante de César, porque Deus assim o havia dito. Então, irmãos, nessa noite eu quero trazer para as nossas vidas a seguinte questão, né? A questão da confiança. Será que você, nós, como cristãos, como servos, como nós sempre temos, será que nós temos confiado de verdade nesse Deus? Será que a nossa confiança tem sido verdadeira? Quando Deus diz, usa alguém, usa um pastor, usa um profeta, dizendo, vai acontecer dessa maneira, será que nós nos apegamos a isso com confiança? Aqui era uma questão de vida ou morte, aqui era uma questão em que os camaradas estavam em alto mar, o mar não tem cabelo, tem um ditado que diz, mar não tem cabelo. Até quem sabe nadar se afoga, não tem jeito, porque uma hora, irmãos, cansa. Às vezes eu vou pescar, eu fico olhando, meu irmão, olha para um lado água, olha para o outro água, não tem, 50 milhas da costa, então você não vê terra. Quando vejo uma ilhazinha, eu fico pensando, se acontecer alguma coisa, eu vou nadar até aquela ilha. Mas quando eu olho a força da correnteza, eu falo, só a misericórdia de Deus. Então, irmãos, ou nós nos apegamos a esse Deus com confiança,
né? E acreditamos que da mesma maneira que Ele usa os seus profetas, ou da mesma maneira que Ele fala conosco através da palavra, vai acontecer, ou então nós vamos viver sempre o embate de que, será que vai? Vamos viver sempre na dúvida. Vamos viver sempre naquela coisa, poxa, cara, eu confio, mas sabe, por um lado estou numa dúvida danada, não sei se é isso mesmo que Deus está falando. Então, irmãos, para que nós venhamos ter essa confiança plena em Deus, nós precisamos, não vou falar alcançar, mas construir um relacionamento com esse Deus, um relacionamento de oração, um relacionamento de leitura, um relacionamento de obediência. Por isso que Provérbio vai falar que o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Perdão, Provérbios, ele vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando nós começamos a construir um relacionamento com esse Deus, nós começamos pelo temor. Temor não é aquela questão de medo. Não, o temor, quando a Bíblia fala de temor, é questão de respeito. É questão de você saber que tem um Deus que sabe todas as coisas e que esse Deus está te olhando e que Ele sabe tudo que se passa dentro do seu coração. Irmãos, ainda que vivemos num corpo corruptível, podemos muito bem ser temente a Deus. Podemos muito bem ser adoradores de Deus. Então nós começamos a construir um relacionamento com Deus através de, em primeiro lugar, irmãos, o temor ao Senhor. Ou seja, nós começamos através do temor. Depois o relacionamento vem o temor, aí você começa com a adoração. A adoração que eu digo é você construir o seu relacionamento debaixo de oração, debaixo de leitura, né? E aí você vai crescendo, aí você vai subindo degrau por degrau. Aí você já não vai ficar mais na dúvida, você não vai ficar mais sendo abalado por qualquer coisa, porque a sua confiança está em Deus. E por que a sua confiança está em Deus? Porque você construiu um relacionamento. Você passou a viver uma vida de adoração, passou a viver uma vida de, como que eu vou dizer? Uma vida de devocional ao Senhor. Você acordou, adorou o Senhor. Você passou o dia adorando a Cristo. Você entrou ao anoitecer glorificando ao Pai. Porque passou a manhã, o dia, e chegou ao anoitecer, e você chegou em seu lar com saúde, você chegou em seu lar em segurança. É claro, irmãos, nós não somos merecedores, foi como eu falei no culto ontem, quando o Senhor Jesus, ele pede para que, se fosse possível, o Senhor passasse aquele cálice, o cálice da ira do Senhor, que pertencia a nós, pertencia a você, pertencia a mim. Jesus Cristo, ele fala, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, não permita que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Então aquilo que pertencia a nós, a ira de Deus que estava para cair sobre nós, Cristo tomou sobre ele. Então agora que Cristo tomou essa ira, que nós fomos, vamos dizer, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós precisamos continuar limpando as nossas vestes, nós precisamos continuar nos santificando, nós precisamos continuar em adoração. Quando eu digo em adoração, eu digo em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. E de que forma que nós mantemos essa comunhão? De que forma que nós vamos construir esse relacionamento? Através de oração e leitura, não tem outro modo. De que modo eu vou poder chegar nessa conclusão que Paulo chegou? E Paulo, ele fala, eu tenho a certeza que vai acontecer como me foi dito. De como que nós vamos conseguir chegar nessa conclusão? Como que nós vamos chegar nessa certeza? Só através do relacionamento com Deus, só através de muita oração, só através de muita intimidade. Abraão, eu já não te chamo mais de servo, mas te chamo de meu amigo.
Irmãos, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos na verdade, precisamos de acreditar nisso, que nós podemos ser chamados não de servos, mas de amigos de Deus. Porque, irmãos, a partir do momento que você passa a se doar para esse Deus, você passa a se entregar a esse Deus, com certeza, irmãos, em algum momento o Senhor ele vai se revelar, em algum momento o Senhor ele vai dizer, ó, eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho visto a tua fidelidade. Agora, quando nós vivemos desleixadamente, uma vida espiritual desleixada, dificilmente nós vamos ouvir isso e dificilmente vamos expressar tal confiança. Como tem sido o teu devocional? Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de leitura diária? Como tem sido a sua vida de relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Como tem sido o teu relacionamento, melhor dizendo, com a Trindade Santa? Irmãos, nós precisamos de experimentar coisas novas. Quando eu digo coisas novas, eu digo experimentar as coisas celestiais, sair da esfera terrena e viver o sobrenatural do nosso Deus. Presta bem atenção, Pedro ele vai falar lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 7, para que nós venhamos lançar as nossas ansiedades sobre Cristo. Como é que vamos fazer isso, irmãos? Tem que ter muita confiança para conseguir isso, irmãos. Para você lançar, abrir, conseguir se desvencilhar da ansiedade, daquilo que te atormenta, conseguir se desvencilhar das coisas que trazem perturbação no seu coração. Precisamos de ter um relacionamento com esse Deus. Para como que vamos conseguir ouvir do nosso Senhor em nossas fraquezas o poder dele se aperfeiçoa se nós não mantermos um relacionamento com esse Deus? Como é que vamos poder falar por nossos familiares? Como Paulo falou, eu tenho certeza, irmãos, que nenhuma vida vai se perder. Eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos o Senhor. Como vamos falar isso sem ter um relacionamento com o Senhor? Como vamos falar isso sem ter uma vida de relacionamento com esse Deus? Não vamos conseguir. Ou se até podemos falar, vamos falar, não, eu creio que a minha casa e eu serviremos o Senhor, eu creio que nenhum dos meus vai se perder, mas vamos falar isso sem a certeza. Paulo aqui não, Paulo ele fala com certeza e com convicção. Irmãos, passa a ter uma vida de oração, passa a ter uma vida de amor, uma vida de intimidade com Deus, para que você possa ter convicção de fé e poder dizer para o inimigo de nossas vidas, não adianta não, ainda que você esteja como leão, como vai dizer lá no próprio livro de 1 Pedro, no próprio capítulo 5, ainda que você esteja como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, eu tenho a certeza que nenhum dos meus vai se perder e você não vai tragar, porque o Deus a quem eu sirvo me falou dessa maneira. Então, irmãos, você vive com Deus, você é um servo do Senhor, você é a coluna central da tua família. Ponha isso no teu coração. Ponha no teu coração que não tem enfermidade, não tem luta que seja maior do que o nosso Deus. E uma promessa nos foi feita, uma promessa de vida e vida e abundância. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, creia no poder do Espírito Santo, creia na palavra, medite nessa palavra, se possível for dia e noite. Começa a meditar, começa a guardar essa palavra na tábua do seu coração, para que quando você estiver pela rua, ainda que você não esteja com a Bíblia esteja dentro de você, ou seja, como o salmista fala, guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós só vamos ter convicção de fé, irmãos, a partir do momento em que começarmos a meditar nessa palavra. Sabe por quê? A Bíblia vai falar que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem essa palavra não vamos ter fé. Sem essa palavra não vamos ter convicção. Sem uma vida de oração, vamos viver na incerteza, vamos viver cambaleando, vamos viver em cima do muro, sem saber para onde vamos cair, ou se vamos conseguir nos manter em cima do fio do muro. Agora, quando nós temos, aleluia,
uma vida de oração, quando nós temos uma vida de leitura, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, as lutas podem até chegar, as lutas podem até bater, né, em nossa porta, a tempestade pode até chegar, o naufrágio pode até parecer que vai acontecer, mas a nossa confiança vai estar em Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um relacionamento com Ele. E Deus, Ele vai colocar em nós, o Espírito Santo vai colocar em nós a certeza de que Ele está nos guardando, está operando a nosso favor. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, tome essa palavra para o seu coração. Preste bem atenção, o camarada estava aqui ameaçado de morte. Ele sabia ali que era um risco total, alto mar. Irmãos, e Paulo ele consegue ali com a ajuda de Deus, claro, o Espírito Santo ele começa a conduzir aquele navio. O navio já não é mais controlado pelo capitão. O navio já não é mais controlado pelos marinheiros. Já não tem mais leme, não tem leme que segurasse o poder dos ventos, não tinha vela que poder. Então o navio ele começa a ser guiado pelo poder do Espírito Santo, e aquele navio vai dar em uma ilha chamada Malta. Então, irmãos, põe o teu navio, a sua vida nas mãos de Deus, deixa Deus conduzir, creia que Ele está no controle, creia que Ele está segurando as suas mãos, creia que ainda que você tenha falhado ontem, Deus ainda continua te sustentando, creia nisso. Creia que o Senhor, ele está com as suas mãos estendidas, esperando que nós venhamos estender as nossas e agarrar nas mãos dele e falar: Senhor, me sustenta. Assim eu creio em nome de Jesus. O Senhor ele está com as suas mãos estendidas. E eu deixo essa palavra para o seu coração. E deixo essa palavra como uma reflexão. Pense bem, irmãos. Reflete sobre isso. Aonde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Você tem confiado de verdade? A tua confiança tem sido uma confiança plena? A sua confiança tem sido uma confiança sincera? A sua confiança tem sido uma confiança de convicção de fé de que Deus está guardando você e a sua casa? Creia que o Senhor Jesus Cristo não virou as costas para você. Deus ele não te abandonou, Ele não nos abandonou. Creia nisso. Ainda que estamos aí em meio à turbulência de pandemia, ainda que estejamos aí em meio à segunda onda, como diz, eu rejeito tudo isso. Eu falo, eu rejeito e profetizo uma unção de cura, uma unção de saúde sobre todas as nações e profetizo que esse mal já está derrotado em nome de Jesus Cristo. Agora precisamos de esboçar essa confiança para poder falar isso, que nós cremos dessa forma. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, você e toda a sua casa. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos nessa noite te pedir, Senhor Deus da glória, para que o Senhor venha com o teu Santo Espírito em nós e coloque em nós sede, ó Deus, pela tua palavra, sede, Senhor, pela oração. Senhor, nós necessitamos, Senhor, de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Queremos, Pai, entrar nesse relacionamento. Queremos, ó Senhor, estar nesse relacionamento em espírito e em verdade, para que possamos, ó Senhor, ter uma convicção de fé ao ponto de poder dizer que nós cremos que nenhum dos nossos irá se perder, que nenhum dos nossos ficará no Egito, que nenhum dos nossos perecerá, Senhor Deus da glória. Nós cremos, nós queremos dizer que nós cremos que todos dos nossos serão salvos e estarão, Senhor Deus da glória, na cidade santa, cantando alegremente, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cantando alegremente, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, cantando alegremente, ó Deus vivo, ó Santo Deus, te adoramos pela beleza da tua santidade. Senhor, em nome de Jesus, visita os meus amados irmãos e irmãs. Toma, Senhor, essas vidas em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, opera o seu milagre nesta noite.
Senhor, em nome de Jesus, assim, Deus, eu peço a Ti, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa sobre todas as nações, com uma unção de cura, com uma unção de libertação e transformação. Deus, em nome de Jesus, continue conosco, continue nos abençoando, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E a igreja diz amém. Deus te abençoe poderosamente. Até sexta-feira, culto de casais e família com pastora Cláudia. E domingo próximo, culto de Santa Ceia. Aleluia. Você está convidado a estar conosco. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Boa noite.